Esse vídeo não é indicado para menores de 14 anos. Essa classificação indicativa que eu coloquei no início de 14 anos é uma sugestão baseada nas cenas de uma das obras que eu vou apresentar aqui, que sugerem que seja maior de 14 anos, você que esteja assistindo. Eu tenho menos, então chama o responsável, fala para ele dar uma olhada no vídeo antes, e aí você assiste como responsável ou autorizado. Mas não esquenta porque não vai ter nada diferente do que já foi apresentado em TV, tá? Eu só tô trazendo esse disclaimer para poder dar um freio no início. Mas não tem nada que nunca foi mostrado, inclusive tem cena de décadas atrás, tá? Mas ainda assim, fica o aviso, tá bom? E a ideia desse vídeo surgiu por conta dessa cena aí, que aconteceu no segundo episódio do anime Tojima Quer Ser um Kamen Rider. Tojima Tanzaburo Quer Ser um Kamen Rider, que tá lá na Crunchyroll e tem vídeos fazendo review no canal aqui, tá? Dá uma olhada depois na descrição, tem uns links legais pra vocês. Essa é a personagem Yuriko, que nessa animação revive uma heroína de 1975 chamada Tako. Essa aí é a Tako original, lá da série do Kamen Rider Stronger. E quando ela veste o traje, ela fica com as pernas à mostras e o busto bem avantajado. E tem uma cena que ela tá levantando peso ali, eles fazem questão, inclusive, de animar os peitos dela, como enquanto ela se mexe, os peitos se mexem também. Até quando ela tá completamente vestida, enquanto trabalha ali como professora, a animação faz questão de mostrar que ela tem uma bela silhueta, a ponto do aluno não conseguir nem focar na aula. Acontece que na sua primeira troca de roupa civil, quando foi se trocar ali no anime, por o traje da Tako, ela estava no meio da rua e ficou só com as roupas de baixo, chocando as pessoinhas de desenho ali que estavam assistindo em volta, né, na rua, e chocando também os desavisados que essa é uma obra para adultos e focada no público maior de idade. Essa cena adapta o mangá de mesmo nome e onde nenhum desenho foi poupado, tá? E tudo foi trabalhado da mesma maneira, ou seja, tudo está sendo da maneira mais fiel possível com a obra original impressa. Mais um Tokudok no ar, e entenda que eu não estou fazendo esse material a favor de uma sexualização de personagens. Mas é legal da gente entender que essa obra foi feita por um japonês, com cabeça pensante de um japonês que cresceu numa cultura que isso é, entre aspas, aceitável, que é normal, que eles entendem isso como parte da narrativa do negócio. Não foi feito por uma cabeça pensante ocidental. Não foi feita pensando que um público ocidental vai assistir. Muito provavelmente o cara está fazendo simplesmente baseado no que ele acredita ser o normal, foi consumido ali a vida toda. Então a gente tem que ter essa separação, né, para poder entender esse tipo de material. Para eles, esse tipo de imagem aplicada, principalmente em animes e mangás, é usado o termo ecchi, que é mais comum do que você pode imaginar. Ecchi dá pra gente traduzir ali como se fosse sensual. Nas obras japonesas é uma gíria usada para descrever conteúdo com insinuações leves, muito presentes em animes e mangás. Ecchi seria a maneira como eles dizem a letra H, que em inglês é H. H, esse ensinando a palavra hentai, né? Um anime pornô, sendo o mais claro possível aqui. Diferente do hentai, que ele mostra o ato em si, vamos dizer assim, o ecchi é basicamente uma insinuação, é algo mais levado muitas vezes para o cômico, é só uma maneira daquilo ficar engraçado. Só que ele se apoia nesse tipo de cena para ficar engraçado. Então é uma maneira do roteiro levar para um outro caminho ou quebrar uma expectativa. É quase que a comédia mesmo. É basicamente o conceito da comédia, né? Basicamente uma sexualização, vamos dizer assim, só que pensando na parte cômica. Uma vez mais, a gente está falando de uma cabeça pensante japonesa, não ocidental. Então é um negócio mais cômico, sugestivo, insinuante, é o famoso sexy sem ser vulgar. Eles não fazem aquilo para chocar, eles fazem aquilo para dar uma quebrada de gelo. Basicamente é isso, né? Que deu para perceber nessa cena. Sabe, como roupas íntimas à mostra, situações, poses provocantes. Mas precisa usar isso numa obra infantil? Olha, essa cena especificamente foi feita uma vez mais em uma obra que não é destinada ao público infantil, é para o público adulto, né? Reprisou uma personagem do meio dos anos 70, executada por uma adulta, mesmo a gente vendo um desenho. Ah, Danilo, mas não precisava ter uma cena igual essa aí. Concordo, que poderia aparecer diretamente já com o traje, né? E a cena a seguir. Aí, vai lá dar porrada nos bandidos e acabou. Concordo, plenamente. E a gente tá falando de uma cena que é para mostrar comédia e basicamente constrangimento. E do jeito que eles entregaram, os caras acertaram em cheio. Tá bom, mas num tokusatsu, num live action, esse tipo de coisa não apareceria jamais, né?
Atualmente eles andam tomando bastante cuidado, mas jamais eu não diria não. Até porque existem materiais, né, mais uma sátira lançada especificamente para adultos, baseadas ali ou inspiradas em Tokusatsu. Isso existe. Mas você não vai ver exemplos aqui não, tá? Você busca seus meios aí, você dá o seu jeito de procurar as obras que você quiser ver, porque o foco aqui não é esse. Mas dá sim para trazer exemplos de como eles usam e usaram o tal Eti no live action. Quem assistiu Akiba Ranger vai lembrar da vilã Malshina, mas tenho que colocar o adendo de que Akiba Ranger é uma obra feita para adultos também. Em K-Ranger já não é para adultos, tinha a Zonette, que levava seus atributos à mostra, né? Sua contrapartida, inclusive a Divatox, que muita gente viu quando criança nas manhãs da Globo, foi bem inspirada nessa outra aí, viu? Em Gingaman, a Shelinda estava praticamente de biquíni a série toda. Esses são alguns exemplos de personagens entre os anos 90 e 2000, tá? E eu nem precisei ir muito longe para encontrar essas cenas. Em 2020, quando exibiram Kira Major, muitos pais japoneses reclamaram para a Toei que as personagens estavam sempre de shortinho, um shortinho curto demais, e que principalmente a Senna, que quando estava com o seu traje de corrida, o seu shortinho de corrida, não ficava muito apropriado para o público infantil. Os tempos mudaram, eles entenderam, desde então não aconteceu mais, mas ainda assim eles não mudaram o visual e a vestimenta durante a série depois das reclamações. Vamos voltar lá atrás, 1985. Nesse caso aconteceu o contrário. A Anri, que é a parceira do Jaspion, que era declaradamente uma mulher robô, gerou crítica negativa para a Toei, com mensagens dizendo que ela não era feminina, que poderia ser menos robótica e se portar mais como uma mulher. Pouco a pouco a personagem foi deixando ali de ser uma robô e começou a usar mais trejeitos femininos. A Anri do início da série não era a mesma do fim. Tanto que, no ano seguinte, a companheira do Spielman, a Diana, interpretada pela bela Makoto Sumikawa, é apresentada com muito mais postura feminina, bem menos roupas que a Anri, que cobria o corpo todo, né, com aquela roupa vermelha. A Diana vinha com um shortinho, uma saia e um top. Um casaquinho bem pequeno por cima. Barriguinha mostra, perna mostra. A Diana já chegou com outra postura e apresentação. Acontece que naquela época, as mulheres tinham o corpo muito mais explorado quando eram apresentadas ao público, né? Era uma coisa muito da época. A própria Miss América de Battle Fever J, eu tô falando de 1979, tá praticamente de biquíni com as pernas à mostra, enquanto os demais tinham o traje que incluíam também as pernas. Na abertura de Dandyman, todo mundo aparece fazendo alguma ação, mas a Dandy Pink aparece pronta para nadar, com roupa de banho, com maiô. Na abertura do Go-Go 5, a Go-Go Pink é a única com roupinha colada, enquanto os demais estão ali praticando outro tipo de cena de ação. A Annie de Scheider, um belo exemplo, sempre que podia, eles deixavam a câmera no ponto certo para pegar os chutes altos ali. Isso ficou tão clássico para eles, é tão parte da narrativa, da história do Scheider, das cenas de Scheider, que foi repetido em Scheider Next Generation, 30 anos depois. Bom, e também não tem como não lembrar da Sarah dos Flashman, não tinha exatamente um short, né? Essa roupa não foi escolhida à toa para ela, né? Sempre que podiam, como era na produção ali, a imensa maioria era tudo homem, então eles davam um jeito de dar uma aproveitada. Ah, não, é desculpa da direção, é desculpa da cena. Então eles davam um jeito de dar uma aproveitada nas mulheres ali, algo que hoje, né, hoje não é aceito, mas na época nem era cogitado, era algo que natural, normal, principalmente nas obras japonesas, e tem muito exemplo para dar, além de ser um grande chamariz para os adultos assistirem também. Colocar as mulheres dessa maneira atrai os heróis, as vestimentas, os trajes, lutas, robôs, atraem as crianças, mas os homens, os mais velhos, os pais, iam lá também para ver a mulher se mostrando um pouco mais. Fala a verdade, não dá para ser hipócrita que eles não estavam pensando isso. Em Changeman, uma das memórias sobre a Sayaka era exatamente a saia curta e as posições que a câmera estava enquanto ela fazia a chamada da transformação. Claro que em todos esses exemplos dados, elas eram conscientes do que estava rolando. Tudo era feito aceitável por elas também, tá? Agora se liga nessa cena, que no meio da luta, propositalmente tá na cara
que foi proposital. O maluco que tá por baixo do traje do soldado Hitler mete a mão nos peitos dela. E ele focou, ele foi direto ali, foi muito premeditado. Isso aí já passou do limite, isso aí já ficou bastante errado. Então casos como o da Tako no Tojima, quer ser um Kamen Rider, não são isolados, né? São parte do que eles pretendem realmente entregar. Se não fosse cultural para essas obras, nem teria um nome destinado a isso, como é o caso Eti. Dá para listar aqui dezenas de outros casos. Mas aí vai parecer que eu estou defendendo o negócio. Eu estou defendendo, na verdade, que eles têm uma maneira de trabalhar que no live action não é normal e muita gente pegou pilha, muita gente não gostou, achou demasiadamente sexualizado por não estar acostumado a consumir esse tipo de obra. Porque quem consome esse tipo de obra sabe que existe o tal ecchi, sabe que existe essas obras japonesas focadas nesse tipo de cena, não fica abismado, não fica assustado, né? Mas quando vem pro live action, ou algo baseado no live action, que apresenta esse tipo de cena, é lógico que vai chocar, é lógico que vai assustar, mas é normal, gente, é normal da coisa, da cultura deles, da maneira como eles trabalham. Isso já existia no impresso, foi pra animação, mas eu duvido que isso fosse live action, seria dessa maneira exagerada. Né? Dá para dar uma insinuada no live action, dá para deixar mais aberto, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Porque os homens também, às vezes, são explorados. Eu lembro muito de uma cena de Scheider, onde ele tira a camisa, o cara tá com um físico incrível ali, né? Invejável para muito marmanjo que tá assistindo agora, e foi mostrado claramente ele sem camisa. Ele não precisava tirar a camisa, mas tirou. Então tem o lado masculino também, muito menos, obviamente, porque ali tem muito mais homens trabalhando, e eles tentam ali tirar uma casquinha das meninas, desde sempre, como a gente viu, sendo que só visualmente, né? Mas assim, não é uma defesa, é só uma colocação do status do negócio. É cultural por lá. Então quando chega isso pro público do live action, gera um, opa, o que tá acontecendo? Mas no anime, isso é muito comum, vamos dizer dessa maneira. Como eu falei, tem dezenas de outras cenas que daria para acrescentar aqui. Foi só umas cenas para argumento. Se você lembrar de alguma outra, se quiser dar uma lembrada aqui nos comentários abertos. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Você que é membro, agradeço demais. Dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo pra gente ter essas conversas também. A gente teve essa conversa no grupo do WhatsApp do Tokudok também. Fiz essa pergunta para eles, se o pessoal ficou chocado, se eles levaram de boa. Obrigado por ver o vídeo até o fim. A gente se fala nos próximos. Valeu!